Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler Mateus capítulo 27, versículos 17 e 18. Então a palavra diz assim: Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhe propôs: A quem desejais que eu vos solte? A Barrabás ou a este Jesus que é chamado de Messias? Isso porque tinha conhecimento de que o haviam entregado por inveja. O que eu quero falar com você aqui é um estudo que eu fiz e que me chamou muita atenção, aonde eu ouvi ali sobre a inveja de uma forma que eu nunca tinha aprendido. E como a palavra de Deus ela se renova, então o que eu aprendi? Que a inveja ela tem um propósito, você sabia disso? Pois é. E nós precisamos entender qual é a diferença entre a inveja e a cobiça. Sendo que a cobiça, ela é o quê? É um pecado. Porque a palavra diz que nós não devemos cobiçar a mulher do próximo, a fazenda do próximo, nada do que é do próximo. Porque o que é a cobiça? É querer ter o que é do outro. Isso é cobiça, para você entender. E inveja é querer que o outro perca tudo o que tem. Isso é inveja, é querer que o outro perca aquilo que ele tem. Não para que ele tenha, mas ele quer que o outro perca porque ele não tem. Por isso que muitas vezes você está perto de pessoas que querem roubar a tua alegria, querem que você perca a tua paz, porque são pessoas que têm inveja da sua espiritualidade, da sua paz de espírito, de você estar na presença de Deus. Isso desperta inveja nos outros. Quando você é uma pessoa bem-sucedida, quando você é uma pessoa que é perseverante, quando você é uma pessoa reta, íntegra, que se desvia do mal, que faz as coisas corretas, quando você tem um lar estruturado, uma família abençoada, uma empresa abençoada, isso desperta inveja. Mas o invejoso, gente, ele sempre está perto. Ele sempre está perto de você. E quando você quer, como eu falei aqui, o que é do outro é cobiça. Inveja é sentir alegria quando o outro sofre e tristeza quando ele está feliz. Isso é inveja. A pessoa está feliz quando você está se lascando, quando você está passando por uma dificuldade, aquela pessoa está sorrindo por dentro, isso é inveja. E quando você está bem, quando você está vencendo, ela se entristece. Ela não gosta que você conquiste, isso é inveja. A palavra diz que a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é algo que consome uma pessoa. Isso é muito triste. E por inveja, como eu li aqui, Jesus foi traído. José foi traído também pelos seus irmãos e foi vendido para o Egito. Só que olha o propósito da inveja nesses dois casos. Jesus precisava ir para a cruz. José precisava ir para o Egito. A inveja que ambos sofreram apenas aceleraram o processo nas suas vidas. Jesus precisava ir para a cruz. Ele ia ser traído, ele já sabia. Mas por inveja dele, porque Jesus despertou a inveja dos maiorais, daqueles mestres da lei, que eles ensinavam, mas eles não praticavam. E eles não falavam com a ousadia, com a verdade, com a determinação de Jesus. Porque Jesus sabia quem ele era. Ele sabia qual era a sua verdadeira identidade, enquanto aquelas pessoas não sabiam. Eles colocavam fardos, como Jesus disse, pesados sobre os outros, cujo eles não cumpriam. Eles colocavam
cobravam, mas eles não faziam. Eles não praticavam aquilo que eles ensinavam. Então eles tinham inveja de Jesus, sabe por quê? Porque Jesus ensinava aquilo que ele vivia. Jesus ensinava a ter comunhão com o Pai, ele tinha comunhão com o Pai, ele se retirava, ele orava. Jesus era bom, Jesus curava, Jesus transformava vidas, Jesus fazia as pessoas serem felizes. Jesus restaurava a integridade, devolvia as pessoas para a sociedade, devolvia para suas famílias. E o invejoso, muitas vezes, eles têm ciúme da família que você tem, porque ele já nem tem mais, a família dele já foi destruída, porque enquanto ele inveja o que o outro tem, querendo que o outro perca, ele não cuida do que ele tem. E nesse descuido, a família dele é destruída. Os negócios dele são destruídos. Porque ao invés dele torcer para que o outro se dê bem, ele quer que o outro fraqueje, ele quer que o outro se dê mal, ele quer que o outro quebre. Vem a falência. E a palavra diz o quê? Que nós devemos abençoar para sermos abençoados. Então, se eu torcer para que o outro se dê bem, por que Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo? Ou seja, o bem que eu quero para mim, eu tenho que desejar para o outro. Assim como eu sou abençoado, eu tenho que desejar que o outro seja também, que o outro seja bem-sucedido, seja mais que vencedor, que o outro possa todas as coisas naquele que o fortalece também, que Jesus venha ser a força dessa pessoa, que Jesus venha curar essa pessoa. Só que o invejoso, ele não deseja isso, ele deseja o mal, ele deseja a ruína. É por isso que ele sempre acaba mal, ele termina mal. O invejoso, ele nunca se dá bem, porque a inveja não é um sentimento que provém do alto. Cobiça é pecado. É um mandamento de Deus: não cobiçarás a mulher do próximo ou o marido da outra. Isso serve para o homem e para a mulher. É não cobiçar, desejar, querer ter as coisas do outro. Isso é pecado. Porque nós temos a capacidade que vem de Deus de formar uma família, de ter uma família abençoada, mas para isso nós precisamos ter Deus na nossa vida. Deus à frente da nossa família. Deus sendo a prioridade da nossa vida. Porque só Deus pode restaurar um casamento destruído, que está em ruínas. Só Deus pode resgatar uma pessoa das drogas, da morte, com pensamentos de morte, com pensamentos de suicídio. Só Deus pode transformar isso quando a pessoa quer, quando ela busca Deus. A palavra diz o quê? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho que desejar o reino. É isso que eu tenho que desejar, o reino e a sua justiça. E não desejar e cobiçar as coisas do outro. Porque verdadeiramente aquilo que a pessoa deve querer, ela não quer. Ela quer o que é do outro, mas ela precisa querer aquelas coisas que são do alto. Cobiçar as coisas do alto e dizer: Senhor, eu quero ser salvo como essa pessoa é. Eu quero ser cheio do Espírito Santo como essa pessoa é. Busque por isso, porque se ela é cheia é porque ela busca, é porque ela se derrama, é porque ela tem intimidade, é porque ela ora, é porque ela se consagra. Por isso que ela está num nível espiritual mais alto do que a gente. É bonito a gente assistir, né, aquelas pregações e ver aqueles homens, aquelas mulheres, nossa, ensinando, mestres. E a gente, mas como eu queria estar lá. Mas para isso, essas pessoas que estão lá, gente, até mesmo pregando a palavra, elas pagaram um alto preço. Elas se consagraram, elas buscaram, elas se anularam completamente.
buscando a Deus, fazendo a sua vontade, buscando o reino e a sua justiça. E o restante Deus acrescenta. Deus acrescentou e Deus tem para acrescentar nas nossas vidas. É isso que nós devemos desejar, pensar. Porque quando a gente pensa, desce para o nosso coração e a gente deseja. Pensai nas coisas do alto. Paulo disse, pensai nas coisas do alto, naquilo que é bom, sincero, verdadeiro, honesto, louvável, que tem algo. Nisto a gente deve pensar, para que seja gerado em nós esses bons sentimentos, de almejar essas coisas boas, de desejar essas coisas boas na nossa vida e na vida do nosso irmão, dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Isso é o correto. Mas como eu disse, né? Até na inveja Deus tem um propósito de impulsionar, de acelerar propósitos. E as características do invejoso. Só não se esqueça de que o invejoso é aquele que está do seu lado, aquela pessoa que está sempre próxima de você, perto de você. Pode ser um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, até mesmo um parente, um familiar mais próximo. A primeira característica, ele sempre dá um jeito de estar por perto, para ver o que você tem, para ver o que você faz. Ele te analisa o tempo todo, ele te bajula para poder ver como você está. Ele sempre vai te criticar, segundo passo, segunda característica. Ele sempre vai te criticar nas tuas costas. Na tua frente ele é um anjo de candura, um amor, ele te apoia. Nossa! Quando você vira as costas, ele tenta te enfraquecer com os outros. Ele começa a falar mal de você. Ele começa a te difamar. Ele começa a dizer assim, nossa, fulano tá com boleto atrasado. Ele faz isso nas tuas costas para te enfraquecer, para gerar dúvida nos outros a respeito de você, da tua integridade, do quanto você é correto. Terceiro, tem prazer quando você perde e fica triste quando você ganha. Isso é nítido na cara do invejoso. Quando você está ganhando, quando você está se dando bem, aquela pessoa muda da água para o vinho. Ela não está contente porque você está se dando bem. Então observe tudo isso nas pessoas que estão próximas de você e você vai identificar os invejosos. Quarto, elas espalham fofocas a teu respeito. Elas vão espalhar notícias, vão tentar manchar a tua imagem pelas tuas costas. Elas fazem isso. Quinto, tem sempre uma visão negativa de tudo que você faz. Ela diz, deve ter ganhado dinheiro de alguém, no mínimo. No mínimo tá roubando. No mínimo esse aí tá desviando alguma coisa. Não pode ser. Não tem jeito dele tá prosperando, na crise que o país tá, não sei. Ele faz isso. Essa pessoa sempre vai ter uma visão distorcida daquilo que você faz. Agora, o que causa inveja nas pessoas, tá? O amor que você recebe, o amor que você tem, a família que você tem, o destaque que você tem e os sonhos que você tem para o teu futuro. Por isso, gente, cuide o que você fala para os outros. Não conte os teus planos. Converse somente com o teu cônjuge, com Deus, ou se você tem alguém que faz mentoria com você, ou converse com o teu pastor, com a tua pastora, pastor, me ajuda em oração. Não conte muitas coisas para os outros, porque isso desperta a inveja das pessoas, ou seja, do invejoso mais ainda. E o invejoso, ele tem, gente, inveja de tudo que você tem.
da família que você construiu, dos negócios que você tem, do emprego que você tem, do salário que você ganha. Então não fala quanto você ganha. Não fala. Dos sonhos que você tem para o teu futuro. Porque uma pessoa que ela é bem-sucedida, ela tem planos para o futuro. Ela planeja. Eu quero viajar, eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer uma pós, eu vou fazer um doutorado, eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou viajar com a minha família, eu vou trocar de carro. Não conte isso. Não conte os teus sonhos, não conte os teus planos para qualquer pessoa. Vigie. Vigiai e orai. O diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. E o diabo usa o invejoso. Então, pare de provocar os invejosos. Não fale dos teus planos. Não fale da tua vida sentimental. E não fale quanto você ganha. E cuide o que você posta. Isso, gente, é o que mais o invejoso odeia. Quando você está postando ali que você está bem, que você está viajando, que você está prosperando, cuide o que você posta. Seja prudente nas tuas postagens. Não se exponha demais. Não se exponha. E aqui, gente, o se expor também fica para nossa família. É legal você colocar uma foto, é legal. Cuide. A gente precisa vigiar, gente, até mesmo com as fotos dos nossos filhos, dos netos. Porque hoje a gente sabe como é que está o mundo lá fora. Pedófilos, pessoas que ficam ali visando, cuidando as crianças. Cuide com isso, cuide disso, cuide muito disso, vigie. Aquilo que você está postando, as pessoas estão observando. Às vezes a pessoa deixa para postar que você viajou quando você chegar. Porque às vezes a pessoa está observando a tua casa para assaltar, para cometer algum ato. Ela viu que você saiu porque você está postando lá no Insta, você está postando no Face, que você está lá não sei aonde. Opa, então vamos lá. E isso, gente, tem pessoas golpistas e tem ladrões que fazem isso. Eles ficam cuidando, principalmente em épocas de férias, veraneio, que as pessoas saem e ficam postando o tempo todo. Tô aqui em tal lugar, deixa para postar na tua volta. Quando você chegar, disse, nossa, nossas férias foram maravilhosas, fomos aqui. Aí a pessoa já sabe, opa, já tá aí, foi, já voltaram. Então, não poste, até mesmo para o invejoso não ficar torcendo que aconteça alguma coisa com você lá na tua viagem. Não conte, não poste, vá bem quietinho e volte bem quietinho. Se a pessoa te chamar, diga, não tô aí no momento, não dê satisfação. Não minta, mas não dê satisfação. Só diga, no momento não posso falar. Pronto. Desliga o celular. Quando você voltar, você posta. Então, tudo são coisas que a gente precisa vigiar. E nós precisamos, gente, fazer a oração da proteção. Nós precisamos nos blindar, orar, como diz lá no Salmo 91. Nós precisamos orar, gente, pedir para que Deus nos guarde, para que Deus nos blinde da inveja, do olho grande, do ciumento, para que Ele nos cubra com as suas asas. Que a gente tenha que fazer essa oração. Dizer, Senhor, Tu é o meu escudo, Tu é o meu protetor, me livra do mal. Diga, Senhor, me torne invisível aos olhos do mal. Ore nesse sentido. Ore, eu oro, eu digo, Senhor, torna a minha casa invisível aos olhos do mal, torna o meu filho, a mim, meu esposo, invisíveis aos olhos do mal, Senhor, que ninguém nos veja, que quando alguém entrar aqui dentro da minha casa, o mal que está na vida dela fique lá fora, lá no portão, não vai entrar aqui dentro. Aqui
É os anjos do Senhor que estão acampados e aqui o mal não entra, Senhor. O espírito de inveja não entra, o espírito do ciúme não entra. O espírito da cobiça também não. Você tem que aprender a orar. Às vezes a pessoa ela se descuida nisso. Ela ora por tantas coisas, mas ela esquece de orar, de guardar, de cercar a casa dela, de se proteger. Outro detalhe, gente, fazer o bem para quem não merece. Pagar o mal do invejoso com o bem. É assim que você vai destruindo esse espírito de inveja que tem na vida das pessoas, fazendo o bem para quem não merece. É isso. E eu já falei aqui um dia, né, que num outro lugar onde eu morava, num outro apartamento, só que ele era um térreo e daí tinha grades, né, na parte de baixo ali onde eu morava, era cercado. E nós estávamos passando por uma luta espiritual muito grande. E eu lembro que de madrugada ali meu filho acordou e ele tinha saído da caminha dele e veio se deitar conosco. E ele acordou do nada e saiu gatinhando e foi para os pés da cama. Eu só segurei a perninha dele, chamei ele, trouxe ele de volta, coloquei ele no nosso meio. E eu dormi, daí nós adormecemos. Quando passou um tempo, meu esposo acordou, ele disse que acordou com um barulho tremendo nas grades do prédio, aquilo fazia tá, 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 tá. Era como se alguém estivesse passando uma barra de ferro naquelas grades. E quando chegou no portão, o meu esposo disse assim, Eliane, era uma voz terrível. Quando eu levantei da cama, eu olhei nas frestinhas da veneziana da nossa janela do quarto, eu não enxerguei ninguém. Aí eu entendi, quando ele ouviu, disse, inferno, eu não posso entrar aqui. Sabe por quê? Porque eu sempre oro, unjo o lugar onde eu moro, eu abençoo, eu largo óleo ungido lá na rua, lá volta de todo o prédio onde eu moro, eu digo, Senhor, acampa os teus anjos aqui nenhum mal vai entrar, Senhor. Todo o mal, toda a armadilha do diabo, ela já está destruída e o mal aqui não entra, porque os teus anjos estão acampados aqui, ao redor desse prédio, com as espadas desembainhadas de fogo, Pai, para queimar, para consumir, para destruir todo o mal que for enviado aqui para minha casa. Aqui o mal não entra, aqui o maligno não toca, porque a minha casa, ela é consagrada a Ti. Aqui Satanás não tem vez. Assim eu faço aqui. Eu digo, Senhor, nos guarda do roubo, do assalto, da violência. Guarda toda entrada e toda saída dessas garagens, desses portões, Pai. Que todo mal fique lá fora, que toda intenção do diabo fique lá para fora do portão, aqui para dentro desse prédio ele não vai entrar. E dentro da minha casa, Satanás não entra. Aí o meu esposo disse que quando ele ouviu aquela voz, ele entendeu o que era. Provavelmente, alguém deve ter comprado aquele demônio para ir até lá. Só que a gente que é cristão, macumba não pega, gente. A gente não pode acreditar nisso. A gente ora e diz, em nome de Jesus, a minha casa é blindada. Todo o mal que foi lançado contra a minha vida, toda macumba, toda feitiçaria, toda bruxaria, toda magia negra está anulada em nome de Jesus, Satanás. Aqui tu não tem vez, porque eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. A minha casa é lavada pelo sangue do Cordeiro e guardada pelos anjos do Senhor. O que diz a palavra? Que Deus daria ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar por onde quer que nós andamos. É isso que você tem que profetizar. Quando veio o Covid, gente, graças a Deus, aqui ninguém pegou. Eu orei o tempo todo consagrando a minha casa e a minha família. Eu disse, Pai, a tua palavra diz que mal nenhum vai entrar na minha tenda. Praga nenhuma vai entrar na minha casa, Pai, em nome de Jesus. A minha casa é cercada pelo teu sangue. Esse espírito de Covid, Pai, esse demônio, essa doença do inferno, ela não vai entrar na minha casa, ela não vai chegar na minha família. Glória a Deus por isso. Nós precisamos, gente, orar segundo o que está escrito na palavra. Nos blindar em oração.
Saber como orar, pegar aquele versículo e orar em cima dele. Pai, a tua palavra diz que toda arma forjada contra nós, ela não vai prosperar. E crer no que você está falando. Não adianta nada eu orar se eu não crer. Quando meu esposo ouviu aquele barulho no outro dia, ele me falou, eu disse, obrigado, Senhor, porque tu é fiel, Pai. Porque o que diz a palavra? Que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. E Deus, ele só guarda quando eu confio, quando eu estou crendo. Deus, ele age em meu favor. Não adianta nada eu ir lá ungir, orar e ficar com medo. Não. Eu descanso no Senhor. Eu espero nele. Porque eu sei em quem eu tenho crido. O Senhor sempre nos guarda. O Senhor cuida de nós. Não adianta eu lançar para Deus algo e pegar de volta. Não vai funcionar. E o medo, ele faz com que isso aconteça. Quando a pessoa fica com medo, quando ela ouve a palavra macumba, ela diz, meu Deus, não. Antes da gente conhecer a palavra, a gente acreditava nisso. Mas depois que a gente teve o conhecimento da verdade, do caminho, a verdade e a vida que é Jesus, e ele veio para quê? Desfazer as obras do diabo. Então, isso não tem mais poder na tua vida. Tira isso da tua mente. Tira isso do teu coração. O maligno não toca. Ele cuida de nós como a menina dos seus olhos. Ninguém pode nos tocar. É o que diz a palavra. Quando nós entregamos e consagramos a nossa vida por completo ao Senhor, não é pela metade. É entregar nossa casa, é entregar nossa vida, é entregar nossa família, é consagrar os nossos filhos, os nossos cônjuges. Eu oro sempre, gente, pelos meus clientes, pelo meu trabalho, que eu trabalho em casa, lá onde meu esposo trabalha. Eu digo, Senhor, guarda aquele lugar, prospera, que eles atinjam as metas, abençoa os colegas do meu esposo, abençoa, Senhor, a meta que deram para ele, que eles atinjam as metas, que eles possam ser abençoados nos seus salários, abençoa os patrões do meu esposo, para que Deus prospere eles, para que Deus abençoe eles sempre. E digo, Senhor, guarda aquele lugar de assalto. Torna aquele lugar, Senhor, invisível aos olhos do mal. E glória a Deus, Deus sempre tem guardado. Porque a gente tem que entregar tudo nas mãos do Senhor. Abençoar eles quando eles estão saindo de casa, dizer, Senhor, vai, cuida deles. Leva e traz em segurança, Pai. Mas muitas vezes a pessoa se descuida e ela não faz isso. Nós temos que entender que nós precisamos nos blindar em oração. Contra a inveja, contra a cobiça, contra ciúmes. Porque a gente sabe que no mundo jaz o maligno, que as pessoas vão ser despertadas nelas, esses sentimentos, por quem? Por Satanás. Para arruinar a vida dessas pessoas, gente. Arruina. A inveja é a podridão dos ossos. Quantas pessoas estão ali corroídas, desejando o mal, desejando que o outro não prospere, desejando que o outro não se dê bem. Por quê? Porque o diabo quer que ela viva ao contrário da palavra. Ele quer que ela seja uma pessoa que vive amaldiçoando, rogando praga, desejando o mal. Por quê? Mais bem-aventurado é o que abençoa do que aquele que recebe. Se eu abençoo alguém, eu sou mais abençoada do que a pessoa que está recebendo a bênção através da minha vida. Se eu doar um par de sapato para alguém, eu vou ser mais abençoada do que aquela pessoa que está recebendo aquele sapato. É isso que diz a palavra, mais abençoado é o que dá do que aquele que recebe. Então, libere bênção, profetize bênção, profetize cura, prosperidade, vida para as pessoas, saúde. Pai, que eles prosperem cada dia mais.
Sabe que isso nós sempre aprendemos com a mãe lá em casa. A mãe sempre foi uma pessoa que ela se alegrava com os outros. Quando alguém vinha e contava assim, eu comprei essa garrafa, ela dizia, que legal, que bom, eu fico feliz por você. E isso eu aprendi com ela. Eu fico feliz quando os meus irmãos me contam que conquistaram algo, quando as pessoas que estão ao meu redor conseguiram comprar aquilo que elas desejavam. E eu digo, glória a Deus, que você prospere cada dia mais, que o Senhor te abençoe cada dia mais. É isso que a gente tem que fazer. E não adianta, a gente querer fazer o contrário. A gente vai se dar mal. Então siga a instrução do alto. Vigie. Você vai aprender através disso aqui que eu falei a observar. Você vai enxergar quem são os invejosos ao teu redor. Então comece a vigiar. Comece a abençoar essas pessoas e, Senhor, que elas te conheçam. Que essas pessoas sejam livres desse mal, Pai, que está adoecendo elas, apodrecendo os seus ossos. Isso é muito triste, gente. Nós precisamos orar para que esse espírito de inveja saia da vida dessas pessoas. E conhecereis a verdade vos libertará, que elas venham conhecer a verdade, que elas venham conhecer a Jesus, para que elas se libertem disso. Jesus tinha esse propósito na vida dele. José tinha o propósito de ir para o Egito. Deus, ele tem um propósito em tudo, até mesmo no invejoso, para nos abençoar. Eu quero que você guarde esta palavra, que você reflita nela e que Deus venha te dar direção, que o Espírito Santo venha te dar a capacitação para você identificar os invejosos, os cobiçosos. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja blindando, Pai, cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão ouvindo esta palavra. Todas essas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, livres dos invejosos, livres dos cobiçosos, Pai. Que elas, Senhor, sejam bem-sucedidas, abençoadas, Pai. Que onde elas pisarem, elas venham possuir. Que onde elas colocarem a sua mão seja abençoado, Pai. Que elas prosperem aonde o Senhor as enviar e que o Senhor use o propósito, Pai, da inveja dessa pessoa que está invejando a vida dela, para que ela, Senhor, acelere o seu propósito, para que ela viva o melhor que o Senhor tem para ela aqui nesta terra, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, bênção, cura, transformação, mudança de vida, mudança de comportamento, cura emocional para essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome do Senhor Jesus.